Essa aqui era minha empregada disfarçada de esposa. Bruno gargalhou no meio do aeroporto lotado, apontando para Marina. Ele não sabia que em minutos um jato particular pousaria, e a verdade destruiria sua vida para sempre. O aeroporto internacional Aviação Continental estava completamente lotado naquela manhã. Centenas de pessoas circulavam pelo saguão principal, carregando malas, abraçando familiares, correndo para não perder voos. Marina Álvarez estava na fila do check-in da classe econômica, segurando sua mala antiga com uma das rodas quebradas. O casaco simples que vestia estava um pouco amassado da viagem de ônibus até ali. Ela observava os painéis de embarque, conferindo pela terceira vez se o horário do voo não havia mudado. Estava nervosa, não apenas pela viagem, mas por tudo que aquele destino significava. Depois de anos reconstruindo sua vida pedaço por pedaço, finalmente tinha coragem de voltar, de enfrentar fantasmas do passado, de provar para si mesma que havia superado tudo. Não acredito! Marina! A voz veio de trás, alta o suficiente para que várias pessoas ao redor virassem para olhar. Marina sentiu seu estômago revirar. Conhecia aquela voz. Havia escutado ela todos os dias durante anos. Respirou fundo antes de se virar lentamente. Bruno Carvalho estava a poucos metros de distância, usando um terno impecável e segurando uma maleta de couro legítimo. Ao lado dele, uma mulher loira de cabelos platinados, vestindo um conjunto animal print justo e segurando uma bolsa de grife. Yasmin Torres, a nova namorada. Ou melhor, a mulher que havia sido a principal razão do divórcio. Bruno, Marina disse simplesmente, tentando manter a voz firme. Que surpresa te encontrar aqui, ele disse, mas o tom não era de surpresa genuína. Era de deboche mal disfarçado. Conseguiu juntar dinheiro para uma passagem? Que evolução! Yasmin riu alto, cobrindo a boca com a mão cheia de anéis dourados. Amor, não seja cruel. Talvez ela esteja viajando a trabalho. A trabalho? Bruno gargalhou, se aproximando mais. Marina, me diz, você finalmente conseguiu um emprego de verdade? As pessoas na fila começaram a olhar. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la se curvar. Estou viajando, Bruno. Assim como você. Ah, mas tem uma diferença enorme entre nossas viagens, querida, ele disse, fazendo questão de falar alto. Nós vamos de primeira classe para Dubai. Férias em hotel 7 estrelas. E você? Marina não respondeu. Apenas segurou sua mala com mais força. Deixa eu adivinhar. Yasmin se intrometeu, aproximando-se com um sorriso venenoso. Classe econômica? Talvez visitando algum parente que pode te emprestar dinheiro? Yasmin não precisa adivinhar, Bruno disse, pegando a etiqueta da mala de Marina antes que ela pudesse impedir. Olha aqui, voo doméstico, nem é internacional. Ele mostrou a etiqueta para algumas pessoas ao redor, como se fosse uma piada hilária. Marina sentiu lágrimas começando a se formar, mas piscou forte para segurá-las. Não ia chorar. Não ali. Não na frente dele. Bruno, por favor, me devolve, ela disse, estendendo a mão. Por favor? Ele imitou a voz dela de forma cruel. Sempre tão educadinha, tão submissa. Sabe, Yasmin, essa era a Marina que eu conheci. A mulher que nunca reagia, que aceitava tudo, que vivia na sombra. Pobre coitada, Yasmin disse, fazendo um bico exagerado. Deve ser difícil ver o ex-marido feliz com alguém melhor. A fila inteira agora observava a cena. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis, outras curiosas. Algumas até tiravam os celulares discretamente. Marina queria desaparecer, mas seus pés pareciam colados no chão. Vocês sabiam? Bruno se virou para as pessoas ao redor, elevando ainda mais a voz. Que eu sustentei essa mulher durante anos. Paguei tudo, comida, roupa, casa. E sabe o que ela fazia? Ficava em casa o dia inteiro. Eu cuidava da nossa casa. Marina disse baixinho, mas firme. Cuidava de você. Cuidava? Ele riu com escárnio. Você mal sabia cozinhar direito? Toda vez que eu chegava do trabalho, cansado de verdade, tinha que comer comida sem gosto feita por alguém que nunca se esforçou para aprender nada útil. Uma senhora idosa na fila franziu o rosto, claramente incomodada com a cena. Um homem de negócios balançou a cabeça, desaprovando. Mas Bruno estava no auge da apresentação dele, alimentado pela atenção.
E quer saber o pior? Ele continuou, agora completamente perdido na própria narrativa cruel. Eu tentei fazer ela crescer. Ofereci pagar cursos, faculdade, qualquer coisa. Mas não. Ela preferia ficar naquela vidinha medíocre. Marina fechou os olhos por um segundo. As memórias vieram como ondas. Às vezes que pediu para estudar, e ele disse que era perda de tempo. Às vezes que quis trabalhar, e ele a proibiu, dizendo que esposa dele não precisava trabalhar. Às vezes que ela tentou ter voz e foi silenciada com gritos e manipulações. Bruno, você sabe que isso não é verdade, ela disse, a voz começando a tremer. Não é verdade? Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela. Então me explica por que, quando nos divorciamos, você não tinha nada? Nenhum diploma, nenhuma carreira, nenhum dinheiro próprio? Por que você nunca deixou? As palavras saíram mais altas do que Marina pretendia. Algumas pessoas na fila murmuraram em concordância. Bruno ficou vermelho. Não gostava de ser contrariado, especialmente em público. Olha só, a vítima apareceu. Ele disse com veneno. Sempre foi assim. Sempre culpando os outros pela própria incompetência. Yasmin abraçou o braço dele, fazendo questão de esfregar o relacionamento na cara de Marina. Amor, esquece ela. Pessoas fracas sempre inventam desculpas. Você tem razão, meu amor, Bruno disse, beijando a testa de Yasmin de forma exagerada. Sabe, Marina, você devia me agradecer. Agradecer? Marina perguntou incrédula. Por ter te libertado. Agora você pode ir atrás dos seus sonhinhos de grandeza. Pode tentar ser alguém na vida, ainda que seja tarde demais. Tarde demais? Um homem na fila falou, claramente irritado. Cara, que tipo de pessoa você é? Bruno se virou para o homem com arrogância. Desculpa, você conhece a história dela? Não? Então não se meta. Não preciso conhecer a história para ver que você está sendo cruel sem motivo. A senhora idosa falou, defendendo Marina. Isso é covardia. Covardia é viver às custas dos outros. Bruno rebateu, agora começando a perder o controle. Vocês não sabem o que é sustentar alguém que não faz nada. Eu fazia tudo. Marina finalmente explodiu, lágrimas correndo pelo rosto. Cuidava da casa, de você, dos seus clientes quando vinham jantar. Organizava sua vida inteira enquanto você recebia os créditos. O saguão ficou mais silencioso. Mais pessoas pararam para observar. Funcionários do aeroporto começaram a se aproximar, preocupados com a confusão. Organizava minha vida? Bruno gargalhou amargamente. Você mal conseguia escolher que roupa vestir sem pedir minha opinião. Porque você criticava tudo que eu escolhia, Marina gritou de volta. Porque você me fez acreditar que eu era incapaz, que eu não sabia nada, que eu precisava de você para tudo. Yasmin revirou os olhos. Ai, que drama. Você aceitou tudo isso, querida. Ninguém te obrigou. Marina olhou para Yasmin com uma intensidade que fez a outra mulher dar um passo atrás. Um dia você vai entender. Quando ele começar a fazer o mesmo com você. Comigo é diferente, Yasmin disse. Mas havia uma pontinha de incerteza na voz. Eu não sou fraca como você. Eu também achava que não era. Marina respondeu, limpando as lágrimas. Até que anos de manipulação me fizeram duvidar de mim mesma. Bruno bateu palmas sarcasticamente. Que discurso bonito. Aprendeu isso em algum vídeo de autoajuda na internet? Aprendi na terapia, Marina disse, erguendo o queixo. A terapia que eu pago com o trabalho que consegui depois que você me deixou sem nada. Trabalho? Ele riu. Deixa eu adivinhar, caixa de supermercado. Atendente? Vendedora? Isso importa? O homem que havia defendido Marina antes falou novamente. Trabalho honesto é trabalho honesto. Claro que importa, Bruno respondeu. Eu construí uma empresa, tenho funcionários, fecho contratos de milhões e ela provavelmente ganha um salário mínimo fazendo qualquer coisa básica. Marina respirou fundo. Cada palavra dele doía, mas ela estava começando a perceber algo importante. Ele precisava diminuí-la para se sentir grande. Precisava humilhá-la para validar a traição que cometeu. Precisava fazer todo mundo acreditar que ela não valia nada para justificar por que a trocou. Você está certo, Bruno. Ela disse calmamente, surpreendendo a todos. Eu estou recomeçando. Estou reconstruindo. E sabe o que isso significa? Ele a olhou com desconfiança. O
quê? Que eu tive coragem de sair do zero de novo. Coragem que você nunca teve porque herdou tudo pronto do seu pai. O rosto de Bruno ficou vermelho escuro. Aquilo havia acertado um nervo. Como você ousa? Ele avançou, mas um segurança do aeroporto apareceu entre eles. Senhor, vou pedir para se acalmar. O segurança disse com firmeza. Está causando uma perturbação. Perturbação? Eu estou apenas conversando com minha ex-esposa. Bruno protestou. Conversando não parece, o segurança respondeu. Várias pessoas reclamaram do barulho e da agressividade. Yasmin puxou o braço de Bruno. Amor, deixa pra lá. Ela não vale a pena. Bruno respirou fundo, claramente querendo continuar, mas percebendo que estava começando a ficar em desvantagem. Tem razão. Vamos embora. Temos um voo de primeira classe esperando. Ele começou a se afastar, mas não resistiu a um último golpe. Virou-se para Marina e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Essa aqui era minha empregada disfarçada de esposa. Cozinhava mal, limpava mal, não servia para nada. Por isso troquei por uma mulher de verdade. As pessoas ao redor reagiram com indignação. Algumas vaiaram. A senhora idosa chamou Bruno de cruel, mas ele apenas riu, abraçou Yasmin pela cintura e caminhou em direção ao corredor da primeira classe, deixando Marina parada ali, tremendo de humilhação e raiva. Ela queria gritar, queria correr, queria desaparecer, mas então sentiu uma mão gentil em seu ombro. Você está bem? A senhora idosa perguntou com preocupação genuína. Marina assentiu, não confiando na própria voz. Aquele homem é horrível, a senhora continuou. Mas eu vi nos seus olhos. Você é forte, mais forte do que ele jamais será. Obrigada. Marina conseguiu sussurrar. O homem que havia defendido Marina se aproximou também. Olha, eu não sei sua história completa, mas qualquer pessoa com olhos pode ver quem é o problema aqui. E não é você. Marina sorriu fracamente, agradecida por aqueles estranhos que haviam demonstrado mais humanidade em 5 minutos do que Bruno em anos de casamento. Ela finalmente chegou ao balcão do check-in. A atendente que havia presenciado tudo a olhou com compaixão. Seu nome? Marina Álvarez. A atendente digitou o nome e, de repente, sua expressão mudou completamente. Ela olhou para Marina, depois para a tela, depois para Marina novamente. Desculpa a confusão, senhora Álvarez, ela disse, a voz subitamente muito mais respeitosa. Houve um pequeno erro no sistema. Sua reserva foi atualizada. Atualizada? Marina perguntou confusa. Sim. A senhora não vai embarcar no voo comercial. Marina piscou sem entender. Como assim? A atendente se inclinou para frente e sussurrou. Senhora Álvarez, tem um jato particular esperando pela senhora no hangar executivo. A equipe já foi avisada da sua chegada. O coração de Marina disparou. O sangue dela gelou. Depois de todos aqueles anos mantendo o segredo, escondendo quem realmente era, tentando viver uma vida normal, tinha chegado a hora. Entendo, ela disse calmamente, embora por dentro estivesse um turbilhão de emoções. Um assistente virá buscá-la em instantes. A atendente continuou. E senhora Álvarez? Sim? O jato que está esperando. Os registros aqui dizem que custa 80 milhões de dólares. Marina apenas assentiu. Pegou sua mala simples com a rodinha quebrada e esperou. Do outro lado do saguão, Bruno e Yasmin estavam na fila da primeira classe, rindo de algo no celular, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Em poucos minutos, toda aquela humilhação se transformaria na virada mais chocante que aquele aeroporto já havia presenciado. E Bruno Carvalho aprenderia que as aparências podem enganar de formas devastadoras. Marina estava parada ao lado do balcão de check-in, segurando sua mala velha, quando viu um homem de terno impecável se aproximando. Ele carregava um tablet e tinha um fone de ouvido discreto. Seu crachá identificava como Serviços VIP Executivos. Senhora Álvarez? Ele perguntou respeitosamente, fazendo uma leve reverência. Sim, Marina respondeu baixinho, ainda processando o que a atendente havia dito minutos antes. Meu nome é Ricardo. Sou assistente executivo. Vim escoltá-la até o hangar privado. Se me permite sua bagagem? Ele estendeu a mão para a mala dela, mas Marina hesitou. Aquela mala quebrada,
simples, parecia tão inadequada para o que estava prestes a acontecer. Não se preocupe com a bagagem, senhora, Ricardo disse, percebendo a hesitação. Já a providenciei para que seja tratada com cuidado especial. Marina entregou a mala. Ricardo fez um sinal e imediatamente 2 outros assistentes apareceram, pegando a bagagem como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por favor, me acompanhe, Ricardo disse, indicando o caminho. Eles começaram a caminhar pelo saguão. Marina mantinha a cabeça baixa, ainda sentindo os ecos da humilhação recente. Mas Ricardo caminhava com uma postura que naturalmente abria espaço na multidão. As pessoas se afastavam, percebendo que algo importante estava acontecendo. Marina? A voz de Yasmin cortou o ar. Eles estavam passando próximos à fila da primeira classe, onde Bruno e Yasmin aguardavam o embarque. Marina, onde você está indo? Yasmin perguntou, curiosidade mal disfarçada na voz. Bruno olhou para cima, largou o celular. Quando viu Marina sendo escoltada por um homem de serviços VIP, seu rosto se contorceu em confusão. Com licença, Ricardo disse educadamente, tentando continuar caminhando. Espera aí. Bruno se levantou da fila, atraindo olhares irritados de quem estava atrás dele. Marina, o que está acontecendo? Você contratou um serviço VIP? Havia incredulidade pura em sua voz, como se a ideia fosse absurda demais para ser verdade. Senhor, Ricardo se virou, a voz ainda educada, mas com um tom de autoridade. A senhora Alvarez está sendo esperada no hangar executivo. Peço que nos deixe prosseguir. Hangar executivo? Bruno gargalhou alto. Marina, para com essa encenação ridícula. Você pagou esse cara para fingir que é importante? Pessoas começaram a olhar novamente. A situação estava se tornando um espetáculo pela segunda vez. Que patético! Yasmin disse, balançando a cabeça. Você está tão desesperada para impressionar que contratou um ator? Marina sentiu o rosto esquentar de humilhação novamente. Mesmo sabendo a verdade, as palavras deles ainda doíam. Senhor, Ricardo disse, agora com firmeza. Não sei quem o senhor é, mas está atrasando um compromisso importante. Por favor, volte para sua fila. Compromisso importante? Bruno avançou, o rosto ficando vermelho. Você sabe quem eu sou? Bruno Carvalho, dono da Carvalho Importações. E essa mulher aí era minha esposa. Eu a conheço. Ela não tem dinheiro nem para uma passagem decente. Ricardo olhou para Marina, como se pedindo permissão para responder. Ela assentiu levemente. Senhor Carvalho, Ricardo disse, o tom mudando completamente para algo gélido. Não sei que tipo de relacionamento o senhor teve com a senhora Alvarez, mas posso garantir que seus serviços VIP não chegam nem perto do que aguarda ela. Serviços VIP? Bruno riu desdenhosamente. Ela não tem dinheiro nem para consertar a roda da mala. Olha o estado daquilo. Ele apontou para a mala de Marina, que os assistentes carregavam com cuidado excessivo. A bagagem da senhora é irrelevante, Ricardo respondeu. O que importa é que um jato particular Gulfstream G650 está aguardando no hangar 5. O saguão inteiro ficou em silêncio. Um Gulfstream G650 era lenda. 80 milhões de dólares. O tipo de avião que bilionários usavam. Bruno ficou branco. Você está mentindo. Marina diz para esse palhaço parar de mentir. Marina não respondeu. Apenas olhou para ele com uma expressão neutra, mas por dentro, seu coração estava acelerado. Mentindo? Ricardo tirou o tablet. Gostaria de ver a documentação de voo, Sr. Carvalho? Ou prefere continuar fazendo um escândalo em público? Yasmin puxou o braço de Bruno. Amor, é golpe. Eles estão tentando aplicar um golpe nela. Deixa a idiota cair. Golpe? Uma mulher na fila da primeira classe falou alto. Vocês são mesmo cruéis. Já não basta ter humilhado a moça antes. Isso não é da sua conta, Bruno gritou para a mulher. Virou da minha conta quando você transformou o aeroporto inteiro em sua plateia particular. A mulher rebateu. 2 vezes. Mais pessoas começaram a murmurar. Alguns tiravam celulares, filmando a cena. Bruno percebeu que estava perdendo o controle da situação de novo. Marina. Ele mudou o tom, tentando soar razoável. Para com isso. Você vai se meter em enrascada.
Esses golpistas vão te roubar o pouco que você tem. O pouco que eu tenho? Marina finalmente falou, a voz saindo mais forte que antes. Você não faz ideia do que eu tenho, Bruno. Eu sei exatamente o que você tem. Ele explodiu. Nada. Você saiu do nosso casamento sem nada porque não era nada. Não tinha carreira, não tinha dinheiro, não tinha futuro. Senhor Carvalho, Ricardo interveio, a paciência claramente se esgotando. Vou pedir pela última vez que pare de assediar minha cliente. Cliente? Bruno riu amargamente. Quanto ela está pagando para você fingir isso? R$100? 200? Nada. Ricardo respondeu calmamente. Os serviços da senhora Álvares são cortesia da empresa, como sempre foram. Como sempre foram? Yasmin perguntou, confusão genuína no rosto. Do que você está falando? Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto ficou ainda mais sério. Entendido, ele disse ao telefone. Virou-se para Marina. Senhora Álvares, chegou uma mensagem da torre de controle. Seu pai está perguntando sobre o atraso. A palavra pai ecoou pelo saguão como um trovão. Bruno ficou paralisado. Seu pai? Marina, seu pai morreu há anos. Marina fechou os olhos. O segredo que havia guardado durante todo o casamento, a vida inteira que havia escondido para tentar ter uma relação normal, estava prestes a explodir. Meu pai adotivo morreu, ela disse baixinho. Mas não meu pai biológico. O quê? Bruno parecia genuinamente chocado. Você nunca mencionou um pai biológico. Porque você nunca perguntou nada sobre minha vida antes de você. Marina respondeu. Cada palavra carregada de anos de mágoa. Para você, minha vida começou quando nos conhecemos. Como se eu não tivesse história, passado, família. Isso não faz sentido, ele gritou. Se você tem um pai rico o suficiente para pagar jatos particulares, por que diabos você vivia como vivia? Porque eu quis. Marina disse simplesmente. Quis saber como era viver uma vida normal, longe dos holofotes, longe das expectativas, longe do sobrenome. Sobrenome? Yasmin perguntou, a voz saindo estranha. Que sobrenome? Ricardo olhou para Marina novamente, esperando permissão. Ela assentiu, cansada de esconder. Álvares não é apenas o sobrenome da senhora, Ricardo explicou. É o nome do grupo Álvares Enterprises, uma das maiores holdings de investimentos da América Latina. O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés de Bruno. Grupo Álvares Enterprises. Ele conhecia aquele nome. Todo empresário conhecia. Eram bilionários de verdade. O tipo de riqueza que fazia sua empresa parecer uma barraquinha de limonada. Você está mentindo, Bruno sussurrou, mas a convicção havia sumido da voz. Marina não pode ser. Ela é só uma... Uma o quê, Bruno? Marina perguntou, lágrimas começando a descer. Uma garota simples que você podia controlar, uma mulher sem ambições que nunca te faria sombra, uma esposa conveniente que te fazia sentir superior. Eu te dei tudo, ele gritou desesperado agora. Casa, comida, vida confortável. Você me deu uma prisão, Marina respondeu, a voz quebrando. Me isolou da minha família, dos meus amigos, da minha própria identidade. Eu abri mão de bilhões para tentar ter um casamento de verdade com você. O saguão explodiu em murmúrios. Pessoas não acreditavam no que estavam ouvindo. Bilhões? Uma mulher sussurrou para outra. Ela disse bilhões? Como herança do meu avô, Marina continuou, as comportas finalmente se rompendo. Quando completei 21 anos, tinha direito a 3 bilhões de dólares. Mas não quis. Quis viver de forma simples, conhecer pessoas que me amassem por quem eu era, não pelo que eu tinha. Bruno estava pálido como um fantasma. Você tinha 3 bilhões e nunca me contou? Contaria se você alguma vez tivesse me perguntado sobre minha vida. Marina explodiu. Mas não, para você, eu era página em branco. Mulher sem passado, sem história, sem valor próprio. Senhora Álvares. Ricardo interveio gentilmente. O jato realmente está esperando. Seu pai está preocupado. Espera! Bruno agarrou o braço de Marina, mas Ricardo imediatamente se colocou entre eles. Não toque na senhora, Ricardo disse, a voz perigosamente baixa.
2 seguranças do aeroporto apareceram instantaneamente, como se estivessem esperando o momento certo para intervir. Marina, espera, Bruno disse, a voz agora desesperada e sem o tom de superioridade de antes. A gente pode conversar sobre isso. Pode ter sido um mal-entendido. Mal-entendido? Marina riu através das lágrimas. Você passou os últimos 20 minutos me humilhando em público. Me chamou de empregada, de inútil, de incompetente e agora quer conversar? Eu não sabia, ele implorou. Como eu ia saber que você tinha dinheiro? Marina completou amargamente. É só isso que importa para você? Se eu tivesse te contado quem eu era no primeiro dia, você teria me tratado diferente? Bruno ficou em silêncio. A resposta estava escrita no rosto dele. Exatamente, Marina disse. Foi por isso que nunca contei. Queria ser amada por quem eu era, não pelo meu sobrenome. Mas você nem isso conseguiu fazer. Yasmin estava completamente quieta agora, o rosto pálido. Ela olhava de Marina para Bruno, percebendo lentamente a magnitude do que havia acontecido. Marina, por favor, Bruno tentou novamente. Podemos recomeçar. Esquecer tudo isso. Esquecer? Marina balançou a cabeça. Você me traiu com ela. Apontou para Yasmin sem olhar diretamente. Me deixou sem nada, riu da minha dor, espalhou mentiras sobre mim para a cidade inteira. E agora quer recomeçar porque descobriu que eu tenho dinheiro? Não é por causa do dinheiro. Ele mentiu desesperadamente. Claro que é, Marina disse com tristeza. Sempre foi sobre dinheiro, poder, status. Nunca foi sobre amor. Eu amei você, Bruno gritou. Você amou a ideia de mim, Marina corrigiu. A esposa submissa que te fazia sentir poderoso. Mas nunca me conheceu de verdade. Nunca quis conhecer. Ricardo colocou a mão delicadamente no ombro de Marina. Senhora, precisamos ir. Há um cronograma a cumprir. Marina assentiu, limpando as lágrimas. Virou-se para ir embora, mas parou e olhou para Bruno uma última vez. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Se você tivesse me tratado com respeito, com amor verdadeiro, eu teria dividido tudo com você. A herança, os negócios, tudo. Mas você preferiu me destruir. Marina, ele sussurrou, lágrimas nos olhos agora. E a parte mais triste? Marina continuou. É que você não está chorando por ter me perdido. Está chorando pelos bilhões que acabou de descobrir que perdeu. A verdade daquelas palavras atingiu Bruno como um soco no estômago. Ele caiu de joelhos no meio do saguão, a realidade finalmente penetrando. Não havia perdido apenas uma esposa. Havia perdido uma das maiores herdeiras da América Latina. E pior, havia a tratado como lixo. Yasmin estava imóvel, percebendo que havia ajudado a destruir a chance de Bruno com uma bilionária. Seu rosto mostrava cálculos rápidos sobre as implicações. Vamos, Marina disse para Ricardo, a voz finalmente firme. Eles começaram a caminhar. O saguão inteiro abriu caminho, pessoas se afastando com respeito. Alguns aplaudiam discretamente. A senhora idosa que havia defendido Marina antes acenou com carinho. Enquanto caminhavam pelo corredor VIP, Marina podia ouvir Bruno gritando atrás dela, mas as palavras não importavam mais. Seguranças o impediam de segui-la. Senhora Álvares, Ricardo disse enquanto caminhavam. Posso fazer uma observação pessoal? Pode. O senhor tem trabalhado para sua família há 15 anos. Nunca vi alguém com tanta coragem quanto a senhora. Abrir mão de tudo para tentar viver uma vida normal é admirável. Admirável? Marina riu sem humor. Foi burrice? Não, Ricardo disse firmemente. Foi humanidade. A senhora queria ser vista, não seu dinheiro. Não há nada de errado nisso. Eles chegaram ao elevador exclusivo que levava ao hangar executivo. As portas se abriram, revelando um interior forrado de mogno e espelhos. Há quanto tempo o senhor sabia onde eu estava? Marina perguntou enquanto desciam. Seu pai sempre soube, Ricardo admitiu. Respeitou sua decisão de viver anonimamente, mas nunca parou de protegê-la discretamente. Ele mandou você aqui hoje? Não. Hoje foi coincidência. Estávamos esperando sua chegada para uma reunião familiar urgente. Quando viu seu nome no sistema do aeroporto, pediu que viéssemos buscá-la pessoalmente.
As portas do elevador se abriram diretamente no hangar privado. E ali, imponente e brilhando sob as luzes do hangar, estava o Gulfstream G650. Branco perolado com detalhes dourados, exatamente como ela lembrava. Mas o que realmente fez o coração de Marina disparar foi a figura parada na escada do jato. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Seu pai, Sebastián Álvarez. Ele a viu e desceu a escada rapidamente, os olhos brilhando. "Minha filha", ele disse, a voz embargada. Marina correu para os braços dele, finalmente permitindo-se chorar de verdade. Anos de dor, de esconder quem era, de ser maltratada, tudo saiu naquele abraço. "Pai", ela soluçou. "Foi horrível." "Eu sei, minha princesa. Eu sei." Ele a abraçou forte. "Mas acabou. Você está em casa agora." No saguão do aeroporto, Bruno ainda estava de joelhos, sendo questionado por seguranças. Yasmin havia desaparecido, provavelmente percebendo que não queria ser associada àquele desastre. E no hangar privado, Marina Álvarez finalmente permitia-se voltar a ser quem realmente era. Mas a história estava longe de terminar. E Bruno Carvalho ainda não havia aprendido a lição completa que o destino havia preparado para ele. Dentro do jato Gulfstream G650, Marina estava sentada em uma poltrona de couro branco, olhando pela janela enquanto o avião taxiava pela pista. Sebastián Álvarez estava sentado à sua frente, observando a filha com uma mistura de alívio e preocupação. Entre eles, uma pequena mesa de mogno com 2 taças de água. "Você está bem?" ele perguntou pela terceira vez desde que decolaram. Marina assentiu, mas as lágrimas ainda escorriam silenciosamente pelo rosto. "Desculpa por ter desaparecido por tanto tempo. Você não precisa se desculpar, minha filha. Eu que deveria pedir desculpas." "Por quê?" Marina olhou para ele confusa. Sebastián respirou fundo. "Por ter deixado você sofrer sozinha durante todos esses anos. Eu sabia onde você estava, sabia com quem estava, mas respeitei sua decisão de viver longe da família. O senhor sabia sobre Bruno?" A voz dela saiu tão baixa que quase foi um sussurro. "Sabia que você havia se casado. Meus seguranças me mantinham informado, mas de longe. Você pediu para não ser encontrada, então respeitei." Marina fechou os olhos, lembrando-se do dia que fugiu. Tinha 20 anos, acabara de herdar 3 bilhões de dólares e estava sufocada pela pressão familiar. Noivados arranjados, casamentos de conveniência, pessoas que só viam dólares quando olhavam para ela. "Eu só queria ser normal", ela disse. "Queria conhecer alguém que me amasse por quem eu era, não pelo sobrenome Álvarez." "E encontrou Bruno." Sebastián disse o nome com desprezo mal disfarçado. "Encontrei. Ele era... e diferente no começo. Atencioso, gentil. Trabalhava duro para construir a empresa dele. Achei que tinha encontrado alguém genuíno." "Quando você percebeu que estava errada?" Marina soltou uma risada amarga. "Na lua de mel." Sebastián se inclinou para a frente, atento. "Estávamos em um restaurante simples porque eu havia sugerido." Bruno ficou furioso. Disse que esposa dele não comia em lugar de pobre. Marina limpou as lágrimas. "Foi a primeira vez que ele gritou comigo. A primeira de muitas. Por que não voltou para casa naquele momento? Porque eu tinha orgulho demais para admitir que havia falhado, que minha tentativa de vida normal havia desmoronado em 2 semanas. O comissário de bordo apareceu discretamente. "Senhor Álvarez, chegou uma mensagem urgente." Sebastián pegou o tablet que o comissário ofereceu. Leu rapidamente, e uma expressão sombria tomou conta do rosto. "O que foi?" Marina perguntou. "Bruno Carvalho está tentando me contatar. 10 ligações nos últimos 15 minutos. Marina sentiu o estômago revirar. "Ele descobriu quem o senhor é." "Todos descobriram." Sebastián mostrou o tablet. Na tela, havia manchetes de sites de notícias. "Herdeira bilionária humilhada em aeroporto revela identidade." "Ex-marido não sabia que esposa era uma das mulheres mais ricas do Brasil." "Empresário perde fortuna ao humilhar ex-esposa bilionária." "Como vazou tão rápido?" Marina sussurrou, horrorizada. Pessoas filmaram a cena no aeroporto, postaram nas redes sociais. Em 1 hora, estava em todo lugar. Marina pegou o tablet e começou a ler os comentários. Milhares deles, a maioria defendendo ela,
chamando Bruno de cruel, de idiota. Mas havia outros, questionando por que ela havia escondido a identidade, acusando-a de enganar Bruno. Isso vai destruir minha vida de novo, ela disse, a voz quebrando. Todos vão saber quem eu sou. Não vou ter mais paz. Marina, olha para mim. Sebastião segurou as mãos dela. Você nunca precisou se esconder. Ser uma Álvarez não é vergonha, é poder. E agora você vai aprender a usar esse poder. Eu não quero poder, só queria ser feliz. E você vai ser. Mas primeiro você precisa fechar esse ciclo, enfrentar o que aconteceu, não fugir mais. Marina sabia que ele estava certo, mas a ideia de voltar, de enfrentar tudo, a aterrorizava. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Sebastião disse hesitante. O quê? A empresa do Bruno está falindo. Já estava antes desse escândalo, mas agora vai acelerar. Como o senhor sabe disso? Sebastião suspirou. Porque metade dos fornecedores dele trabalham para empresas do Grupo Álvarez. E quando descobriram como ele tratou você, todos cancelaram contratos simultaneamente. Marina arregalou os olhos. Pai, não. Eu não quero que... Não fui eu que pedi, ele interrompeu. Foi decisão deles. Quando a notícia se espalhou, executivos que fazem negócio com nossas empresas começaram a se distanciar do Bruno por conta própria. Ninguém quer ser associado a alguém que humilhou uma Álvarez. Mas isso vai destruir ele completamente. Ele destruiu você primeiro, Sebastião disse firmemente. Durante anos. E você suportou em silêncio. Agora ele vai aprender que ações têm consequências. Marina se recostou na poltrona, processando tudo. Parte dela sentia pena de Bruno. Mas outra parte, a parte que havia sido humilhada repetidamente, sentia que talvez a justiça estava sendo feita. Tem uma reunião amanhã, Sebastião continuou, com o conselho do Grupo Álvarez. Eles querem te conhecer oficialmente. Eu não estou pronta para isso. Você nasceu pronta. Só esqueceu quem era. Nesse momento, o celular de Marina vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e quase deixou o telefone cair. Era Yasmin. Precisamos conversar. Sobre Bruno. Sobre tudo. Você não sabe a verdade completa. Marina mostrou a mensagem para o pai. Ele franziu o teto. Pode ser armadilha? Ou pode ser importante? Marina respondeu. Ela esteve com ele durante todo esse tempo. Pode saber coisas que eu preciso saber. Se for se encontrar com ela, leva segurança. Marina assentiu, digitando uma resposta rápida. Onde e quando? A resposta veio imediatamente. Café Mirador, Centro. Amanhã, 10 da manhã. Sozinha. Definitivamente não vai sozinha, Sebastião disse quando leu. Enquanto isso, de volta ao aeroporto, Bruno estava sentado em uma sala VIP que havia alugado, tentando fazer ligações desesperadas. Sua secretária atendia pelo viva voz. Amanda, conseguiu falar com os fornecedores? Senhor Bruno, todos cancelaram. Todos. Disseram que não querem mais fazer negócio com a empresa. Isso é impossível. Temos contratos. Eles estão pagando as multas contratuais. Preferem perder dinheiro do que continuar associados ao senhor. Bruno jogou o celular na parede, estilhaçando a tela. Por causa daquela cena ridícula no aeroporto? Por causa da Marina? Senhor. Amanda hesitou antes de continuar. Não é só por causa da cena. As notícias estão dizendo que o senhor abusou emocionalmente de uma das herdeiras mais ricas do continente durante anos. Isso está causando uma reação pública enorme. Abuso emocional? Nós tínhamos um casamento normal. Normal? Amanda não conseguiu esconder a incredulidade na voz. Senhor, tem vídeos viralizando. Um deles mostra o senhor chamando ela de empregada disfarçada de esposa. Outro mostra ela dizendo que abriu mão de 3 bilhões de dólares para casar com o senhor. Ela estava mentindo, tentando me fazer parecer mal. Senhor Bruno, o grupo Álvarez Enterprises confirmou publicamente que Marina é a herdeira legítima da família Álvarez. Não é mentira. Bruno sentiu o mundo girando. 3 bilhões de dólares. Ele havia tido acesso a 3 bilhões de dólares e jogou fora por... Por quê? Por orgulho? Por arrogância? Por Yasmin? Falando em Yasmin, onde ela estava? Havia desaparecido no momento que a situação ficou feia. Amanda, preciso falar com Marina. Consegue o contato dela? Já tentei, senhor. O número antigo dela foi desativado. E todos os contatos do grupo Álvarez que tentei me bloquearam.
Bloquearam. Sim, senhor. Parece que foi dada uma ordem para ninguém do grupo falar com o senhor ou com nossa empresa. Bruno passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Quanto dinheiro temos em caixa? Silêncio constrangedor do outro lado. Amanda, quanto? Com os cancelamentos, as multas contratuais e os pagamentos que venceram, senhor. Em 2 semanas estaremos tecnicamente falidos. 2 semanas, Bruno sussurrou. Como a empresa pode quebrar em 2 semanas? Porque 50% dos nossos contratos eram com empresas ligadas direta ou indiretamente ao Grupo Álvarez. E todos cancelaram hoje. Bruno desligou o telefone e afundou na cadeira. Em um único dia, havia perdido tudo. A empresa que levou anos para construir, a reputação, o futuro. Tudo destruído porque ele não conseguiu manter a boca fechada por 5 minutos. Pior, havia perdido Marina. Marina que valia bilhões. Marina que teria compartilhado tudo com ele se ele tivesse sido apenas decente. Sua mente voltou para momentos específicos do casamento. As vezes que ela pediu para trabalhar e ele proibiu, dizendo que esposa dele não precisava de emprego. As vezes que ela sugeriu visitar a família e ele recusou, inventando desculpas. As vezes que ela tentou se vestir diferente e ele criticou até ela voltar para a roupa simples que ele aprovava. Ele não estava protegendo ela. Estava controlando, isolando, destruindo lentamente a pessoa que ela era. E ela aguentou tudo, durante anos, porque amava ele. Bruno começou a chorar, não pelas consequências financeiras, mas pela percepção brutal do monstro que havia se tornado. Marina havia aberto mão de uma fortuna incalculável por ele, e ele a tratou como se fosse nada. Senhor Bruno, ele levantou o olhar. Yasmin estava parada na porta da sala VIP, mas não parecia a mesma mulher confiante de horas atrás. Estava pálida, nervosa. Onde você estava? Ele perguntou, a voz sem emoção. Precisava pensar. Pensar em como me abandonar também? Yasmin se sentou, evitando olhar diretamente para ele. Bruno, eu não sabia quem ela era. Se soubesse, teria feito o quê? Não teria flertado com um homem casado? Não teria me incentivado a largar ela? Não é justo jogar tudo em mim. Yasmin rebateu. Você queria terminar com ela. Você que disse que ela era sem graça, que você merecia algo melhor. E você concordou porque queria meu dinheiro. Bruno disse amargamente. Dinheiro que agora não existe mais. Yasmin ficou em silêncio, confirmando a acusação sem palavras. Sai, Bruno disse calmamente. Bruno, sai! Ele gritou, fazendo Yasmin pular da cadeira. Você conseguiu o que queria. Me fez destruir meu casamento, minha vida, minha empresa. Agora sai e me deixa sozinho. Yasmin saiu correndo, lágrimas no rosto. Mas Bruno não sentiu nenhuma satisfação, apenas vazio. Seu telefone tocou. Mais uma ligação de fornecedor cancelando o contrato. Ele nem atendeu. Apenas observou o aparelho tocar até ir para a caixa postal. Em algum lugar acima das nuvens, Marina estava começando a reconstruir a vida que havia abandonado. E no chão, Bruno Carvalho estava descobrindo que o preço da arrogância pode ser tudo que você possui. Mas a história estava longe de terminar, porque amanhã, Marina se encontraria com Yasmin, e as verdades que seriam reveladas naquele café mudariam tudo novamente. Segredos ainda mais profundos estavam prestes a emergir. Segredos que nem Marina imaginava que existiam. O Café Mirador estava localizado no coração do centro financeiro, um estabelecimento discreto frequentado por executivos e empresários. Marina chegou pontualmente às 10 da manhã, acompanhada por 2 seguranças que Sebastião havia insistido que a acompanhassem. Eles ficaram em uma mesa próxima, vestidos casualmente para não chamar atenção, mas atentos a cada movimento. Yasmin já estava lá, sentada em um canto afastado, usando óculos escuros enormes e uma echarpe que tentava esconder parte do rosto. Quando viu Marina se aproximar, ficou visivelmente nervosa, mexendo compulsivamente em uma xícara de café que parecia intocada. Você veio, Yasmin disse, a voz saindo mais baixa do que Marina lembrava. Disse que viria, Marina respondeu, sentando-se em frente a ela, mas mantendo distância. Tem 5 minutos para falar o que precisa falar. Marina, eu preciso pedir desculpas. Desculpas?
Marina soltou uma risada sem humor. Você destruiu meu casamento, me ajudou a humilhar em público e agora quer desculpas? Eu sei que não mereço perdão. Yasmin tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Mas você precisa saber a verdade. Sobre Bruno, sobre tudo. Marina cruzou os braços, aguardando. Parte dela queria sair dali imediatamente, mas outra parte precisava entender. Bruno sabia, Yasmin disse de repente. Sabia o quê? Quem você era, desde o começo. O mundo pareceu parar ao redor de Marina. Isso é mentira. Não é. Yasmin abriu a bolsa e tirou um envelope amassado. Eu encontrei isso ontem no escritório dele. Ele me mandou buscar uns documentos e acabei achando. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos antigas dela, ainda adolescente, em eventos sociais da família Álvares. Tinha recortes de revistas sobre a fortuna da família. Tinha até uma investigação particular detalhada sobre Marina Álvares, datada de 6 meses antes dela conhecer Bruno. Não, não é possível, Marina sussurrou, folheando os documentos com horror crescente. Tem mais, Yasmin continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me contratou para fazer você assinar documentos. Documentos que dariam a ele acesso à sua herança quando você completasse 30 anos. Marina olhou para Yasmin, tentando processar aquilo. Você foi contratada? Não da forma que você está pensando. Ele me ofereceu dinheiro para trabalhar na empresa dele, mas a verdadeira função era me aproximar dele, fazer você se sentir insegura, criar a separação. Tudo planejado. Por quê? A voz de Marina saiu quebrada. Por que você aceitou? Yasmin cobriu o rosto com as mãos. Porque eu precisava de dinheiro. Minha mãe estava doente. As contas do hospital eram impossíveis. Bruno me ofereceu 100 mil reais para executar o plano. Parecia muito dinheiro na época. 100 mil reais para destruir uma vida. Marina disse amargamente. Que pechincha. Eu não sabia que você era tão boa. Yasmin chorou mais forte. Achei que seria só mais uma madame rica, mimada, que merecia perder o marido playboy. Mas quando comecei a observar vocês dois, vi como você o amava de verdade. Como você tentava agradar ele em tudo. Como você se diminuía para fazer ele se sentir grande. Marina sentiu lágrimas começando a cair também. Ouvir aquilo de Yasmin era mais doloroso do que qualquer humilhação pública. E mesmo assim você continuou, Marina disse. Mesmo vendo que eu estava sofrendo. Porque eu sou fraca, Yasmin explodiu. Porque minha mãe estava morrendo e eu precisava do dinheiro. Porque Bruno me prometeu mais 100 mil quando você assinasse os documentos. Porque eu sou uma pessoa horrível que colocou dinheiro acima de fazer a coisa certa. As pessoas ao redor começaram a olhar, mas Yasmin não se importava mais. Sua mãe? Marina começou, a voz suavizando um pouco. Morreu 3 meses atrás, Yasmin completou. E sabe o que Bruno fez? Riu. Disse que agora eu não tinha mais desculpas para ser fraca, que eu tinha que terminar o trabalho. Marina fechou os olhos tentando conter a dor. Tudo havia sido mentira, desde o começo. O encontro casual, o romance, o casamento. Tudo cuidadosamente orquestrado por um homem que só via ela como um cofre a ser roubado. Os documentos, Marina perguntou, a voz mecanicamente calma. Eu assinei? Não. Bruno tentou fazer você assinar várias vezes, disfarçando como coisas do dia a dia. Mas você sempre lia tudo antes de assinar. Ele ficava furioso. Por isso ele ficava irritado quando eu conferia contratos. Marina murmurou, as peças finalmente se encaixando. Ele dizia que eu não confiava nele. Era manipulação, Yasmin disse. Tudo era. Quando ele percebeu que você era cuidadosa demais, mudou a estratégia. Começou a te isolar, a destruir sua autoestima, a fazer você se sentir incapaz de tomar decisões sozinha. Marina segurou a borda da mesa, sentindo náusea. Quanto tempo ele tinha planejado isso? Não sei ao certo, mas pelos documentos ele começou a investigar sua família anos antes de vocês se conhecerem. O encontro de vocês não foi coincidência. Ele descobriu onde você frequentava, o que você gostava e se colocou no caminho. Então nada foi real, Marina sussurrou. Eu não sei se ele nunca sentiu nada, Yasmin admitiu.
Mas sei que o plano sempre foi o dinheiro. Sempre. Marina se levantou bruscamente, precisando de ar. Os seguranças imediatamente ficaram alertas, mas ela fez um sinal para que ficassem onde estavam. Espera. Yasmin segurou o braço dela delicadamente. Tem mais uma coisa. Mais? Marina riu sem humor. O que pode ser pior que isso? Bruno está tentando processar você, alegando que você escondeu bens no divórcio, que ele tem direito à metade da sua fortuna. Marina voltou a sentar, chocada demais para ficar de pé. Ele não pode fazer isso. Pode tentar, e vai. Ontem à noite ele me ligou, desesperado, pedindo que eu testemunhasse a favor dele, que eu dissesse que você sempre teve dinheiro durante o casamento, que escondeu propositalmente. E você vai? Marina perguntou, olhando nos olhos de Yasmin. Não. Yasmin respondeu com firmeza. Vou testemunhar contra ele. Vou entregar todos os documentos que encontrei. Vou contar sobre o plano, sobre tudo. Porque talvez assim eu consiga dormir à noite sem odiar a pessoa que me tornei. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para Yasmin, viu o arrependimento genuíno, a culpa destruindo ela por dentro. Parte de Marina queria odiar aquela mulher para sempre, mas outra parte entendia. Você era vulnerável, Marina disse finalmente. Ele se aproveitou da sua situação, assim como se aproveitou da minha. Isso não me desculpa. Não, mas explica. Yasmin soluçou, cobrindo o rosto novamente. Eu não mereço sua compreensão. Não merece, Marina concordou. Mas todos merecemos uma chance de fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Ela se levantou de novo, pegando o envelope com os documentos. Meus advogados vão entrar em contato com você para depoimento oficial. E Yasmin? Sim? Obrigada por me contar a verdade. Mesmo que doa, é melhor saber. Marina saiu do café, os seguranças imediatamente ao lado dela. Entrou no carro blindado que esperava na frente, e só quando a porta fechou permitiu-se desmoronar completamente. Chorou como não chorava desde criança. Chorou por anos de vida desperdiçados com alguém que nunca a amou. Chorou pela inocência perdida. Chorou pela mulher que ela era antes de conhecer Bruno. Um dos seguranças ofereceu discretamente uma caixa de lenços. Marina agradeceu com um aceno e tentou se recompor. Para onde, senhora Álvares? O motorista perguntou respeitosamente. Para o escritório do Grupo Álvares, ela respondeu, limpando as lágrimas. Tenho uma reunião. Enquanto o carro atravessava a cidade, Marina observava os prédios passando pela janela. Cada rua, cada esquina, carregava memórias de uma vida que agora entendia ter sido completamente falsa. O prédio do Grupo Álvares Enterprises era imponente, 60 andares de vidro e aço no coração financeiro da cidade. Marina havia estado ali apenas algumas vezes na vida, sempre se sentindo deslocada, como se não pertencesse àquele mundo. Mas hoje era diferente. Hoje ela estava voltando não como fugitiva, mas como herdeira. A recepção ficou em pé quando ela entrou. Senhora Álvares, seja bem-vinda. Seu pai está esperando na sala do conselho. Marina assentiu, entrando no elevador privativo que ia direto ao 50º andar. As portas se abriram, revelando um corredor luxuoso, com obras de arte nas paredes e piso de mármore. Sebastião estava na porta da sala de reuniões, conversando com uma mulher de 50 anos, cabelos presos em um coque elegante. Marina, ele sorriu quando a viu. Quero te apresentar doutora Helena Cardoso, nossa advogada-chefe. Senhora Álvares. Helena estendeu a mão com firmeza. É uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Marina respondeu, tentando manter a compostura profissional. Seu pai me informou sobre o encontro com a senhora Torres, Helena disse. Se for verdade o que ela alegou, temos um caso criminal contra o senhor Carvalho. Fraude matrimonial, tentativa de apropriação indébita, conspiração. É verdade. Marina tirou o envelope da bolsa. Ela me deu provas. Helena abriu o envelope e examinou os documentos rapidamente, os olhos se arregalando. Isto é evidência suficiente para destruir qualquer chance dele em processo civil. E pode levar à prisão. Prisão? Marina repetiu chocada. Planejamento de fraude em larga escala. Tentativa de obtenção de herança através de meios fraudulentos. Sim, são crimes graves.
Marina sentou em uma cadeira processando aquilo. Bruno não apenas a havia enganado emocionalmente, mas havia cometido crimes. O que você quer fazer? Sebastião perguntou gentilmente. Eu não sei. Marina admitiu. Parte de mim quer vê-lo pagar por tudo, mas outra parte só quer esquecer e seguir em frente. Você não precisa decidir agora, Helena disse. Mas precisa estar ciente de que ele está tentando processar a senhora. Alega que você cometeu fraude ao esconder sua verdadeira identidade financeira durante o casamento. Isso é ridículo, Sebastião explodiu. Ela não tinha obrigação de revelar nada. Tecnicamente não, Helena concordou. Mas ele vai argumentar que ao esconder propositalmente sua fortuna, ela invalidou o acordo de separação. Vai pedir revisão e nova partilha de bens. Ele quer dinheiro, Marina disse cansada. Sempre quis. E não vai conseguir um centavo, Helena prometeu. Com essas evidências podemos não apenas derrotar o processo dele, mas processá-lo criminalmente. Nesse momento, a porta se abriu e um homem de 40 anos entrou apressado. Desculpem a interrupção, Sr. Álvares, mas tem uma situação que precisa ver. Ele ligou a televisão da sala de reuniões. Era um programa de notícias ao vivo. Em desenvolvimento chocante, Bruno Carvalho, empresário do centro da polêmica envolvendo a herdeira Marina Álvares, acaba de dar entrevista exclusiva alegando ser vítima de manipulação. A tela mostrou Bruno sentado em um estúdio, com expressão de vítima perfeitamente ensaiada. Marina me fez acreditar que era pobre, ele dizia na TV. Fingiu ser vulnerável, necessitada. Eu a acolhi, dei tudo a ela e agora descubro que foi tudo mentira. Ela me usou. Marina sentiu a bile subir na garganta. Senhor Carvalho, a entrevistadora perguntou. Mas vídeos mostram o senhor humilhando sua ex-esposa publicamente no aeroporto. Eu estava chocado, Bruno respondeu, parecendo emocionado. Imagine descobrir que a mulher que você amou por anos mentiu sobre absolutamente tudo. Eu reagi mal, admito, mas foi a dor da traição. Ele está invertendo tudo. Marina gritou para a TV. Calma. Sebastião segurou os ombros dela. Isso vai se voltar contra ele. Como? Marina se virou. Lágrimas de raiva nos olhos. Ele está na televisão nacional me pintando como manipuladora. Metade do país vai acreditar nele. E a outra metade tem as provas. Helena mostrou o envelope. Isso sem contar o depoimento da Yasmin. Marina, você tem que confiar no processo. Na TV, Bruno continuava. Estou considerando ações legais, não pelo dinheiro, mas pela justiça. Ela precisa responder por essa farsa. Farsa? Marina repetiu, incrédula. Farsa? Sebastião desligou a TV. Chega, não vamos assistir mais essa palhaçada. Pai, ele está destruindo minha reputação e nós vamos restaurá-la, mas do jeito certo. Não com gritos ou acusações, mas com fatos e evidências. Helena assentiu. Vou preparar uma resposta oficial. E amanhã, se a senhora concordar, vamos fazer uma entrevista rebatendo ponto por ponto. Marina respirou fundo, tentando se acalmar. Está bem. Mas quero fazer isso do meu jeito, sem ataques pessoais, apenas verdades. Como deve ser. Sebastião concordou. O telefone de Helena tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto ficou sério. Acabou de chegar uma notificação oficial. Bruno Carvalho está entrando com processo pedindo 50% da fortuna de Marina Álvares, alegando união estável fraudulenta e ocultação de patrimônio. 50%. Ele estava literalmente pedindo metade de 3 bilhões de dólares. Marina sentou novamente. O peso de tudo finalmente a atingindo de verdade. Ela não estava apenas lutando contra um ex-marido cruel. Estava lutando contra alguém que havia planejado destruí-la desde o primeiro dia. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. E dessa vez, ela não ia fugir. Prepara tudo, Marina disse para Helena, a voz finalmente firme e decidida. Vamos à guerra. A sala de audiências do Tribunal Superior estava lotada. Jornalistas preenchiam os bancos reservados para a imprensa, câmeras posicionadas estrategicamente. O caso havia tomado proporções nacionais. Bilionária disfarçada versus ex-marido golpista era manchete em todos os veículos.
Marina estava sentada ao lado de Helena Cardoso e uma equipe de 3 advogados. Vestia um terno discreto, mas elegante, cabelos presos, maquiagem leve. Parecia exatamente o que era, uma empresária séria e competente. Nada da mulher submissa que Bruno conhecera. Do outro lado, Bruno Carvalho estava acompanhado de um único advogado, Dr. Mário Santos, conhecido por aceitar casos polêmicos. Bruno usava terno novo, claramente caro, tentando manter as aparências. Mas os olhos fundos e as mãos tremendo denunciavam o nervosismo. O juiz Fernando Bittencourt entrou, um homem de 65 anos, cabelos completamente brancos, conhecido por decisões rigorosas, mas justas. Audiência aberta, ele anunciou. Estamos aqui para julgar o processo número 2847, onde o Sr. Bruno Carvalho solicita revisão de separação de bens e compensação financeira da Sra. Marina Álvares, alegando fraude matrimonial. Helena se levantou. Meritíssimo, antes de iniciarmos, gostaria de apresentar evidências de que o verdadeiro fraudador é o requerente, Sr. Bruno Carvalho. Dr. Mário pulou da cadeira. Objeção! Tentativa de desviar o foco do caso. Objeção negada, o juiz disse calmamente. Doutora Helena, apresente suas evidências. Helena acionou um projetor. A primeira imagem mostrada foi a investigação particular que Yasmin havia entregado, datada de 6 meses antes de Marina conhecer Bruno. Meritíssimo, o Sr. Carvalho contratou investigadores para localizar a Sra. Marina Álvares, filha de Sebastião Álvares, quando ela estava vivendo sob identidade discreta. Ele mapeou sua rotina, seus locais preferidos e deliberadamente se colocou no caminho dela. A sala explodiu em murmúrios. Jornalistas digitavam freneticamente em laptops. Isso é mentira! Bruno gritou, mas seu advogado o puxou de volta para a cadeira. Tenho aqui, Helena continuou, mostrando recibos. Pagamentos feitos pelo Sr. Carvalho para a agência Investigações Reservadas. Total de R$85 mil gastos em 6 meses de investigação. Marina olhou para Bruno. Ele evitava seu olhar, o rosto vermelho. Meritíssimo, doutor. Mário tentou intervir. Mesmo que tenha investigado, isso não prova intenção fraudulenta. Mas isso prova. Helena mostrou outro documento. Contrato entre Bruno Carvalho e Yasmin Torres, datado de 1 ano após o casamento. Nele, o Sr. Carvalho paga à Sra. Torres R$100 mil para facilitar separação amigável e obtenção de documentos financeiros. Gaspes encheram a sala. Aquilo era mais que manipulação emocional. Era conspiração documentada. A Sra. Torres está presente para testemunhar? O juiz perguntou. Está, meritíssimo. Yasmin foi chamada. Entrou na sala cabisbaixa, vestindo roupa simples, sem maquiagem. Parecia 10 anos mais velha que dias atrás. Sra. Torres, o juiz disse, a senhora está ciente de que mentir sob juramento é crime? Estou, meritíssimo. Conte o que sabe. Yasmin respirou fundo e começou. Bruno me procurou há 2 anos. Disse que precisava de ajuda para fazer sua esposa assinar alguns documentos. Ofereceu R$100 mil. Eu aceitei porque minha mãe estava doente. Que tipo de documentos? O juiz perguntou. Procurações que dariam a ele acesso às contas dela quando ela completasse 30 anos. Ele sabia que Marina tinha uma herança programada para aquela idade. Bruno estava pálido. Dr. Mário sussurrava desesperadamente no ouvido dele. E a senhora conseguiu que ela assinasse? Não. Marina sempre lia tudo antes de assinar. Por isso Bruno mudou a estratégia. Começou a me pedir para me aproximar dele, para criar ciúmes, insegurança nela. A senhora teve um relacionamento com o Sr. Carvalho enquanto ele era casado? Yasmin assentiu, lágrimas escorrendo. Sim, e eu odeio quem me tornei por isso. Marina fechou os olhos, as palavras ainda doendo mesmo já sabendo a verdade. Meritíssimo. Helena voltou ao ataque. Além do testemunho da Sra. Torres, temos gravações. Gravações? Foi a vez de Bruno se levantar, genuinamente chocado. Helena tocou um áudio. A voz de Bruno era inconfundível. Yasmin, você precisa fazer ela duvidar de si mesma, criticar as coisas que ela faz, fazer ela se sentir incapaz. Quanto mais frágil ela ficar, mais fácil será quando eu pedir o divórcio e ela aceitar qualquer acordo.
A sala ficou em silêncio mortal. Era a voz do próprio Bruno, sem qualquer possibilidade de negação, planejando metodicamente destruir a autoestima da esposa. Onde conseguiu isso? Bruno sussurrou. A senhora Torres gravou várias conversas. Helena explicou. Inicialmente como proteção para si mesma. Agora está usando como evidência. O juiz olhou para Bruno com repulsa clara no rosto. Senhor Carvalho, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Dr. Mário se levantou, claramente improvisando. Meritíssimo, meu cliente agiu de forma reprovável, mas isso não muda o fato de que a senhora Álvares escondeu propositalmente sua fortuna durante o casamento. Ela não tinha obrigação de revelar. Helena rebateu imediatamente. Não havia sociedade de bens. E mais importante, ela não estava usando o dinheiro da família. Vivia apenas com o que o Sr. Carvalho provia, exatamente para evitar questões futuras. Meritíssimo, Dr. Mário tentou novamente. Solicito recesso para consultar meu cliente. Negado, o juiz disse firmemente. Vamos continuar. Doutora Helena, tem mais evidências? Sim. Gostaria de chamar a própria senhora Marina Álvares para depor. Marina se levantou, as pernas tremendo levemente. Caminhou até a frente, foi juramentada e sentou-se na cadeira de testemunha. Era a primeira vez que ficava cara a cara com Bruno desde o aeroporto. Senhora Álvares, Helena começou gentilmente. Pode nos contar por que decidiu esconder sua identidade verdadeira? Marina respirou fundo. Eu cresci como herdeira do grupo Álvares. Desde criança fui tratada diferente. As pessoas queriam se aproximar não por quem eu era, mas pelo que eu tinha. Aos 20 anos eu estava noiva de um homem que meu pai havia escolhido. Alguém apropriado para os negócios da família. Ela pausou, emoção tomando conta. Eu não queria aquilo. Queria ser amada por mim mesma. Então fugi. Mudei de nome, vivi com o mínimo possível, tentei construir uma vida normal. E quando conheceu o Sr. Carvalho, achei que havia encontrado exatamente o que procurava. Alguém que me via como Marina, não como herdeira Álvares. Alguém que me amava por quem eu era. Sua voz quebrou. Lágrimas começaram a cair. Mas era mentira. Tudo era. Desde o primeiro oi, desde o primeiro café, cada gesto, cada palavra, cada promessa, tudo planejado. A sala estava completamente silenciosa. Jornalistas tinham parado de digitar, completamente absortos no testemunho. Durante anos, Marina continuou, eu me culpei. Achei que não era boa o suficiente. Que se eu tentasse mais, cozinhasse melhor, fosse mais bonita, mais interessante, ele pararia de me criticar. Pararia de me fazer sentir pequena. Mas agora eu entendo. Ele precisava que eu me sentisse pequena. Porque quanto menor eu me sentisse, mais fácil seria me controlar. Bruno tinha a cabeça baixa, incapaz de olhar para ela. Senhora Álvares, Helena perguntou. Em algum momento durante o casamento, o Sr. Carvalho demonstrou amor genuíno? Marina pensou por um longo momento. Houve momentos que eu quis acreditar que sim. Mas olhando para trás, vejo que cada gesto tinha motivo. Cada presente vinha com condição. Cada carinho era seguido de crítica. Você ainda o ama? Não, Marina disse com certeza. Porque eu finalmente entendi que você não pode amar alguém que nunca existiu de verdade. O Bruno que eu amava era uma mentira que ele representou durante anos. Dr. Mário se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Álvares, a senhora não acha desonesto ter escondido bilhões de dólares do seu marido? Ele não era meu marido quando tomei a decisão de viver de forma discreta. E quando nos casamos, deixei claro que não havia dinheiro da minha parte. Vivíamos apenas com o que ele ganhava. Mas a senhora tinha acesso a bilhões. Tinha. E escolhi não usar. Porque queria construir algo real, não comprado. A senhora não acha que meu cliente merece compensação pelos anos que sustentou a senhora? Marina olhou diretamente para Bruno pela primeira vez. Eu limpei sua casa, cozinhei suas refeições, organizei sua vida, apoiei sua carreira sacrificando qualquer chance da minha. Aguentei humilhações, críticas constantes, isolamento da minha família. Se alguém merece compensação, não é ele. Aplausos espontâneos explodiram na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Sem mais perguntas,
Dr. Mário disse, derrotado. Marina voltou para seu lugar. Sebastião, que estava sentado na primeira fileira, apertou a mão dela quando passou. Muito bem, minha filha. Ele sussurrou. Meritíssimo. Helena se levantou. Gostaria agora de esclarecer um ponto importante. A senhora Álvares mencionou estar noiva quando fugiu. Esse noivado nunca foi oficialmente rompido. Marina olhou para Helena confusa. Não entendiam onde aquilo ia dar. Senhor Sebastião Álvares, Helena chamou. Poderia vir à frente? Sebastião se levantou, imponente mesmo aos 60 anos. Foi até a frente e ficou ao lado de Marina. Senhor Álvares, Helena disse, pode explicar a situação do noivado da sua filha? Posso. Sebastião olhou para Marina com ternura. Quando Marina fugiu há anos atrás, ela estava comprometida com Eduardo Mendoza, filho de um parceiro de negócios. Era um casamento arranjado que eu, tolamente, havia organizado. Marina segurou a respiração. Essa era a reunião familiar urgente que ele havia mencionado. Eduardo esperou, Sebastião continuou. Ano após ano. Mesmo quando soube que Marina havia se casado com outro homem, ele esperou porque a amava de verdade. Pai, Marina sussurrou. 3 dias atrás Eduardo me procurou. Disse que viu as notícias sobre você e perguntou se ainda havia chance. Lágrimas corriam pelo rosto de Marina. Eduardo. Ela mal lembrava dele. Tinham se conhecido apenas algumas vezes antes dela fugir. Ele está aqui? Ela perguntou. Está. Sebastião apontou para um homem de 35 anos sentado no fundo da sala. Moreno, olhos gentis, sorriso nervoso. Eduardo se levantou e acenou discretamente. Não parecia expectante ou exigente, apenas esperançoso. Meritíssimo, Helena explicou. Menciono isso porque o Sr. Carvalho alega que tinha direito à metade da fortuna da Sra. Álvares. Mas legalmente, o casamento dele com ela pode ser anulado, já que havia um compromisso anterior não rompido formalmente. Dr. Mário pulou. Isso é ridículo. Noivado não é casamento. Mas na lei de família brasileira, quando envolve fortunas de grande porte e acordos familiares documentados, pode invalidar casamentos subsequentes feitos sob fraude. O juiz folheou alguns documentos. É uma questão legal complexa. Vou precisar analisar precedentes. Meritíssimo, Helena pressionou. O ponto é, o Sr. Carvalho não apenas fraudou minha cliente emocionalmente, mas o casamento inteiro pode ser legalmente nulo. Ele não tem direito a absolutamente nada. Bruno finalmente explodiu. Isso é injusto. Eu passei anos com ela. Anos da minha vida. Anos planejando roubar dela. Helena rebateu. Anos manipulando, abusando, destruindo. O senhor não é vítima, Sr. Carvalho. É criminoso. Ordem! O juiz bateu o martelo forte. Senhor Carvalho, controle-se ou será removido. Bruno afundou na cadeira, derrotado. Doutora Helena, o juiz disse, o caso está mais que esclarecido. Vou recesso de 2 horas para preparar sentença. Mas adianto, o Sr. Carvalho não receberá 1 centavo. E pode enfrentar processo criminal. A sala explodiu em conversa. Jornalistas correram para fora para transmitir ao vivo. Marina ficou sentada, ainda processando tudo. Eduardo se aproximou timidamente. Marina, ela olhou para ele. Tinha olhos gentis. Nada da arrogância ou crueldade de Bruno. Oi, Eduardo, ela disse, sem saber mais o que falar. Eu não vim cobrar nada, ele disse rapidamente. Só queria que você soubesse que aquele noivado foi a melhor coisa que quase aconteceu comigo. E se um dia talvez você quiser apenas tomar um café, sem pressão, sem expectativas, eu adoraria conhecer quem você se tornou. Marina sorriu através das lágrimas. Talvez um dia eu aceite. Eduardo assentiu, sorriu de volta e se afastou respeitosamente. Sebastião abraçou a filha. Você foi incrível ali na frente. Obrigada por tudo, Marina disse. Por respeitar minhas escolhas mesmo não concordando. Por me proteger mesmo de longe. Você é minha filha. Sempre vou proteger você. Enquanto esperavam pela sentença final, Marina saiu para tomar ar no corredor. E foi lá que teve o encontro que estava evitando. Bruno estava encostado na parede, sozinho. Doutor. Mário havia desaparecido.
provavelmente abandonando o caso. Marina, ele disse quando a viu. Ela quase continuou andando, mas algo a fez parar. Talvez precisasse disso. Um último confronto. Um fechamento real. O que você quer, Bruno? Eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Ela riu sem humor. Você acha que desculpas consertam anos de mentiras? Não. Sei que não consertam. Mas preciso que você saiba que... E que teve momentos reais. Momentos em que eu realmente... Não, Marina o interrompeu. Não tenta reescrever a história agora. Você mesmo admitiu no áudio. Tudo era manipulação. Bruno fechou os olhos. Eu me perdi. Quando comecei, era só sobre dinheiro. Mas aí eu realmente comecei a me acostumar com você. Se acostumar? Marina sentiu raiva crescendo. Eu não sou um móvel, Bruno. Não sou algo para se acostumar. Eu era sua esposa. Era alguém que te amava de verdade. Eu sei, ele gritou de volta. E foi isso que me assustou, porque quanto mais você me amava, mais eu percebia que não merecia, que estava enganando você. Então eu comecei a te afastar, a te fazer se sentir mal. Porque se você me odiasse, seria mais fácil quando tudo desmoronasse. Marina ficou em silêncio, chocada pela confissão. Mas você nunca me odiou. Bruno continuou, lágrimas finalmente caindo. Não importa o que eu fizesse, você continuava tentando, continuava me amando, e eu odiava você por isso, porque você me fazia ver o monstro que eu era. Então você trouxe Yasmin, Marina completou. Não só pelo plano, mas para me destruir de vez. Sim, ele admitiu. E funcionou. Você finalmente desistiu de mim. Deveria ter desistido anos antes. Deveria, ele concordou. Você merecia muito mais que eu. O silêncio pesou entre eles. Bruno, Marina disse finalmente. Eu te perdoo. Ele arregalou os olhos, chocado. O quê? Não por você. Por mim. Porque carregar ódio só vai me destruir também. Então eu te perdoo. Mas isso não significa que vou esquecer. Ou que você não vai pagar pelas consequências. Eu sei. E vou pagar. Vou perder tudo. Assim como você tentou fazer comigo. Bruno assentiu, aceitando. Você vai ficar com Eduardo? Não sei. Talvez. Ou talvez eu finalmente aprenda a ficar sozinha e feliz. Você vai ser feliz, Bruno disse com certeza. Porque você é uma pessoa boa. Algo que eu nunca fui. O oficial de justiça apareceu na porta. Juiz está voltando. Sentença em 5 minutos. Marina começou a caminhar de volta para a sala. Parou e olhou para Bruno uma última vez. Adeus, Bruno. Adeus, Marina. E... obrigado. Por quê? Por me mostrar que tipo de homem eu nunca quero ser de novo. Marina assentiu e entrou na sala. O juiz Fernando Bittencourt voltou à sala com uma expressão que não deixava dúvidas. Segurava um documento de várias páginas, e o silêncio era absoluto quando começou a ler. Após analisar todas as evidências apresentadas, este tribunal conclui que o casamento entre Marina Álvares e Bruno Carvalho foi baseado em fraude deliberada e premeditada. Sua voz ecoou firme pela sala. O requerente, Sr. Carvalho, investigou a requerida com intenção criminosa, manipulou-a emocionalmente durante anos e conspirou com terceiros para obter acesso ilegal à fortuna dela. Bruno estava branco como papel. Dr. Mário já havia começado a recolher seus documentos discretamente. Portanto, determino. Primeiro, o pedido de revisão de separação de bens e compensação financeira é negado em sua totalidade. O Sr. Carvalho não tem direito a nenhum centavo da fortuna da Sra. Álvares. Aplausos explodiram na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas não repreendeu os presentes. Segundo, determino a anulação completa do casamento, como se nunca tivesse existido legalmente, baseado em fraude matrimonial e na existência de compromisso anterior não rompido formalmente. Marina sentiu lágrimas de alívio. Não era apenas divórcio. Era como se aqueles anos de mentira fossem apagados juridicamente. Terceiro, o juiz continuou, e agora seu tom ficou severo. Encaminho este caso ao Ministério Público para a abertura de processo criminal contra Bruno Carvalho pelos crimes de estelionato, conspiração para fraude e abuso psicológico continuado.
A pena pode chegar a 8 anos de reclusão. Bruno desabou na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Não havia mais como fugir. As consequências finalmente o alcançaram. Quanto à senhora Yasmin Torres, o juiz olhou para ela, que estava tremendo no banco de testemunhas. Reconheço sua cooperação ao entregar evidências e testemunhar contra o senhor Carvalho. Recomendo prestação de serviços comunitários ao invés de processo criminal, mediante continuação de acompanhamento psicológico. Yasmin soluçou de alívio, assentindo repetidamente. Processo encerrado. O juiz bateu o martelo pela última vez. A sala explodiu em atividade. Jornalistas correram para fora. Advogados se cumprimentaram. Marina permaneceu sentada, deixando a realidade penetrar lentamente. Estava livre. Verdadeiramente livre. Sebastião a abraçou forte. Acabou, minha filha. Acabou de verdade. Helena se aproximou sorrindo. Marina, isso vai mudar jurisprudência no Brasil. Casos de abuso emocional vão poder usar este precedente. Marina nem havia pensado nisso. Sua dor, sua história, poderia ajudar outras mulheres presas em situações similares. Do outro lado da sala, policiais se aproximavam de Bruno. Não iam prendê-lo imediatamente, mas o escoltariam para prestar depoimento. Ele olhou para Marina uma última vez, e ela viu algo que nunca esperara ver naqueles olhos. Verdadeiro arrependimento. Ela assentiu levemente. Não era perdão renovado, apenas reconhecimento. Ele havia se tornado um alerta vivo do que a ganância e manipulação destroem. Yasmin se aproximou timidamente quando a sala começou a esvaziar. Marina, eu não tenho palavras. Você fez a coisa certa no final, Marina disse. Isso conta. Vou usar minha condenação de serviços comunitários para trabalhar com mulheres em abrigos. Ajudar quem está saindo de relacionamentos abusivos. Talvez assim eu consiga compensar um pouco. É um começo. Marina ofereceu um pequeno sorriso. Todos merecemos segundas chances. Yasmin assentiu, limpando as lágrimas, e se afastou. Eduardo esperava discretamente no corredor. Quando Marina saiu, ele se aproximou. Você está bem? Estou. Melhor do que estive em anos. Aquele café que mencionei ainda está de pé, sem pressão. Apenas 2 velhos conhecidos conversando. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Via gentileza genuína, paciência, respeito. Semana que vem? O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Semana que vem é perfeito. 3 semanas depois, Marina estava no 50º andar do Grupo Alvarez Enterprises. Não como visitante, mas como diretora de Relações Humanas e Desenvolvimento Sustentável. Havia criado o cargo especificamente. Queria usar a posição da família para fazer diferença real. Primeira ordem do dia, ela disse na reunião do conselho. Vamos estabelecer um fundo de 100 milhões de reais para apoiar mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Moradia, treinamento profissional, apoio psicológico, assistência jurídica. Os executivos assentiram, alguns emocionados com a proposta. Segundo, vamos criar auditoria independente em todas as empresas do grupo para identificar e combater assédio moral. Tolerância zero. Sebastião, sentado à cabeceira da mesa, sorria orgulhoso. Aquela era a filha que sempre soube que ela era. Forte, compassiva, determinante. Depois da reunião, Marina ficou sozinha no escritório que agora era seu. Olhou pela janela panorâmica para a cidade. Já não fugia mais. Não escondia quem era. Havia aprendido que dignidade não vem de esconder sua luz, mas de usá-la para iluminar o caminho de outros. Seu celular tocou. Mensagem de Eduardo. Confirmado para amanhã? Prometo que o café é bom. Ela sorriu digitando a resposta. Confirmado. Mas eu pago. Sou bilionária, lembra? A resposta dele veio rápida. Então eu peço sobremesa. Marina riu. Verdadeiramente riu. E percebeu que era a primeira vez em anos que ria sem peso no peito. Abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto antiga que Sebastião havia lhe dado. Era dela aos 20 anos, dias antes de fugir. Olhos assustados, sorriso forçado. Uma garota perdida tentando escapar de uma gaiola dourada, sem perceber que estava correndo direto para outra gaiola. Mas não mais. Agora ela sabia que liberdade verdadeira não vinha de esconder quem você é, nem de se tornar pequena para caber nos sonhos de outra pessoa.
Vinha de aceitar sua própria grandeza e usá-la com sabedoria e compaixão. Marina Álvares havia sido humilhada em um aeroporto lotado por um homem que achou que ela não era nada. Mas ela sempre foi tudo. E agora, finalmente, ela acreditava nisso. Olhou pela janela mais uma vez. Viu a cidade inteira se estendendo diante dela, cheia de possibilidades, de novos começos, de histórias ainda não escritas. E pela primeira vez na vida, Marina Álvares não estava fugindo de quem era. Estava abraçando. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del Patito, bebés. No sé, este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones...
зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,